Hoje eu botei caixinha de pergunta para vocês. Não vi o que que vocês perguntaram, até depois eu vou dar uma conferida. Como estão, pessoal? Estão com frio? Eu não sabia se eu pegava um. Agora Oi, sim, Tanise! Não sabia se eu pegava uma água ou um chá por causa desse frio, mas peguei uma água mesmo, que daí eu eu vou tô no falando. chimarrão. Como é que tu está, Tanise? Tudo bem? Bem, e tu? Tudo bem. Oi, Aline. Ó, tem gente entrando. Pessoal, então, vou começar me apresentando, porque como a gente tem público tanto o público da Tanise como o público meu, a gente começa sempre se apresentando, tá? Então, pessoal, eu sou Cassiana, sou nutricionista, trabalho com a Tanise, com o emagrecimento, e daí eu convidei ela, né, pra gente fazer esse vídeo, essa live, pra gente contar um pouquinho sobre o processo de emagrecimento dela, como é que tá sendo, umas partes fáceis, umas partes difíceis, sim, para a gente conversar mesmo sobre esse processo de emagrecimento. Pode se apresentar, Denise, então. Então, boa noite a todos. Meu nome é Tanise, né? Como a Cassiane já apresentou. Eu creio que já vai fazer um ano que eu sou tua paciente, né? Pois é, sabe que eu não Acho olhei ali, mas eu mais acho ou que é mais menos, ou menos um ano. um ano quase, que eu sou tua Uhum. paciente e está sendo momentos bons, mais bons do que difíceis. Mais bons do que difíceis. Se eu não me engano, foi agosto ou setembro que tu começou. Agora eu tô. Eu, Esse. eu acho que nós entramos em contato, assim, oficialmente foi em agosto. Mas antes eu já vinha te utilizando das tuas dicas. Ah, muito bem, muito bem. E eu sempre digo, tem muita coisa aqui nesse perfil de graça, gente. Então aproveitem, tem muita coisa mesmo. E todo dia eu tô ali avisando, postando. E assim, ó, tem muita coisa gratuita mesmo, mesmo. Assim, quem quer começar e não tem condições, enfim, de começar com a Nutri, aproveita esse perfil gratuito, porque tem muita coisa mesmo. Todos os dias estou postando, todos os dias estou auxiliando, sempre boto caixinha de pergunta. Então, assim, ó, tem bastante conteúdo. É só vocês quererem que a gente consegue, tá? Então, para começar, então, Tanise, quero te perguntar, né? Contar pro pessoal, né? E te perguntar, enfim. A Tanise, ela é uma paciente minha que é 100% online. Eu conheço a Tanise como pessoa, mas ela nunca passou em nenhuma consulta presencial. Ela não mora na mesma cidade que eu atendo presencial, né? Então a gente sempre fez consultas online. E quero te perguntar, tu alguma vez já tinha passado por uma consulta online com outro profissional? Foi a primeira vez com o Nutri? Online, online nunca. Na verdade, eu sempre lutei com a questão da balança, né? Em Uhum. toda a minha vida. Até eu estava lembrando ontem que até os 7 anos, a minha luta com a balança era a questão de, essa criança é raquítica, essa criança é anêmica, que falavam É, para tá, tá bem magrinha. bem magrinha. E daí, depois disso, a mãe começou a me dar vitaminas e mais E vitaminas, e eu biotônico acabei de. fontora. Isso daí, bem, eu não quis falar para não revelar a idade, Ah, né, não da dá pra gente, falar marca, né? Assim a gente vai. mas daí a mãe começou a me dar essas vitaminas e eu comecei o outro lado da balança, né? Que foi sempre lutar contra ela na questão do sobrepeso. Uma criança obesa, uma adolescente obesa, depois uma adulta obesa. E essa questão do online, eu nunca tinha passado por nenhum profissional. Mas eu já tinha ido em vários profissionais para tentar várias, inúmeras dietas, Tu já profissionais tinha da ido internet Nutri também, né? antes? Sim, Tu já tinha ido. quando eu era adolescente, eu fui 2 vezes. Uhum. E a dieta que ela me passou, na verdade, não tinha nem como comprar na nossa cidade aqui, né? Por ser bem difícil o Ah, acesso. era bem difícil. Uhum. Tinha coisas que eu nem sabia o que era. Imagina uma adolescente, a mãe também nem sabia o que era tal de algumas sementes, Alguns. algumas Uhum. farinhas, que eu nem sabia o que era. Mas passei por tudo isso. Então daí eu não dava continuidade. Nunca dei Uhum. continuidade, nunca consegui. Mas daí foi ano passado, né, com um susto, E daí eu, tu. eu te achei no sentido de atendimento, porque como tu falou, nós já se conhecia, teu atendimento, tudo isso, mas eu nunca tive aquela coragem de dizer, ó, eu preciso de ajuda.
eu lembrei e posso contar, eu acho, né, pro pessoal, a primeira vez que tu entrou em contato comigo, tu não veio procurando uma consulta pra ti, tu veio procurando uma consulta pra tua irmã, se eu não me engano, né? Isso. Daí tu me contou que queria atendimento pra ela e tal. Eu nem lembro o porquê, mas resumindo a história, eu não atendo criança, que eu acho que foi isso que eu te disse, né? Que eu não atendia criança e tudo, porque até hoje eu não atendo mais criança. Eu atendi até criança, deixa eu pensar, acho que até 2018 por aí. E daí depois eu percebi que eu não gostava de atender criança. E daí que não era a minha área, não é uma área pra mim, que o meu foco é o emagrecimento, né? E eu parei de atender criança, então é uma área que eu não atendo. Daí eu acho que foi isso, eu te expliquei tudo que eu não atendi e tal. E daí a gente, depois disso, que depois a gente começou contigo para te começar a se cuidar justamente para te conseguir passar isso para ela, né? Eu acho que foi esse o nosso principal objetivo, nem era tanto o teu emagrecimento no início, mas tu poder auxiliar ela, foi isso que a gente começou, não foi? Isso, isso. Eu conhecia na questão do teu profissionalismo com a questão, né, ali dos atendimentos aqui na cidade, essas coisas assim. Nós temos amigos em comuns, então eu escutava falar bem. E daí eu entrei em contato contigo pela questão da Amanda, porque ela fez os exames de rotina primeiro que eu, deu a questão da pré-diabetes primeiro que eu. Depois que eu conversei contigo e daí que eu tomei o susto de estar diabética, daí que eu fui e disse, não, eu preciso, vou deixar um pouquinho ela, que ela só tá pré. Eu preciso agora de ajuda. Precisa mais. Isso mesmo. Ai, que coisa boa. Tá, e daí assim, ó, vou te perguntar em relação às consultas online, tá? Porque antes a gente chegar na parte do seu tratamento. Como que é pra ti a gente fazer a consulta somente na tela? Muita gente diz assim, como assim, Cassiana? Ai, eu não gosto, porque eu. Ai, tá, não tá na frente a frente com a pessoa. Como que é pra ti a sensação da gente só fazer a consulta via tela, assim? Qual que foi a sensação pra ti, tá? Me conta. Tá. Eu creio assim que no sistema que a gente está hoje, né, que a maioria das coisas são online, para alguns parece ser um tabu ainda, para alguns parece ser bem fácil. No meu caso, como eu gosto muito da questão da internet, essas coisas assim, para mim não foi tão difícil a aceitação da consulta online pela questão que eu já te conhecia, eu já conhecia o teu perfil, todo como tu trabalhava, como toda essa questão. E quando foi para nós fazer a primeira consulta, é aquele momento assim De da, ansiedade. da ansiedade, daquele nervosismo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que ela vai conseguir me entender? E a partir da primeira consulta, com tudo que tu me passou, toda aquela avaliação, tudo aquilo, aquela consulta humanizada, parecia que tu realmente estava dentro do escritório onde eu estava. Não era aquela questão de, uma tela, não. Parecia que tu estava ali, parecia que tu estava me olhando realmente, me enxergando realmente, não somente pela tela. Então, e a Ai, questão do horário, né? Essa flexibilidade de eu poder entrar na minha rotina sem parar as minhas atividades. Porque uma das minhas questões, nossa, aqui no meu município, que é afastado de tudo, era a questão. Bah, eu preciso de uma nutricionista, ok. Mas como eu vou tirar um dia inteiro de trabalho pra ir? para ir em outra cidade? Uhum. Daí, às vezes, até eu vejo isso, às vezes as pessoas querem um atendimento, as pessoas querem uma ajuda, mas essas coisas vai dificultando. Teria que pegar, ir com o transporte da saúde, toda aquela, um dia inteiro numa cidade que não é uma cidade conhecida, talvez para mim, essas coisas tudo assim. E quando tu Custo, me né? ofereceu o Custo custo, também. tudo, o Porque dia tanto inteiro, de imagina, deslocamento, como tu fazer uma refeição lá, tudo tudo isso, né? isso. Influencia. E tudo isso vai somando. Então, quando tu me ofereceu, eu tenho essa modalidade, vamos fazer? Eu não pensei duas vezes, vamos sim, Uhum. vamos, bora Não, fazer, né? e assim, ó, eu gosto sempre de dizer, né? Tem gente que não gosta do online, tudo bem, tá? Eu, Cassiana, tá? Eu comecei com consultas online. Na verdade, assim, quando eu vou explicar conselho, tá? A gente só podia fazer consultas online quando o paciente já era nosso paciente antes da pandemia, tá?
Então a gente não podia iniciar um tratamento online. Daí eu nunca iniciava. O que aconteceu? Aconteceu já pacientes meus que eram do presencial, mudar de cidade, eu continuava o acompanhamento da forma online. Aconteceu de paciente que já era de outra cidade, de fazer uma presencial e uma online, sabe? Então, antes era sempre assim. Daí depois, só que daí eu comecei indo me acostumando. Só que mesmo assim, eu também preferia o presencial, tá? Vou contar pra ti. E sempre fui assim. Daí, quando chegou a pandemia, daí eu acho que todo mundo tá. Como assim? Daí na pandemia eu atendia 100% online. Fiquei, eu acho que quase um ano atendendo quase só online, assim, a maioria, porque daí eu comecei a conhecer novos pacientes somente da forma online. Daí eu tive muitos reinícios online, inícios online, sabe, de pacientes que nunca cheguei a conhecer até hoje. Tem gente que eu não conheço pessoalmente, que só foi meu paciente online, da Thalys, eu conheci ainda. Mas e daí eu fui entendendo que a gente conseguia trabalhar dessa forma e a gente tinha tanto resultado quanto da forma presencial, tá? Por quê? Porque, para começar, né, conduta nutricional, gente, por exemplo, a prescrição, tudo eu consigo enviar por e-mail, pelo celular. A nossa consulta em si, ela é toda conversada. E essa conversa eu consigo ter aqui, ó, por chamada. Então, eu sou muito de estar presente, tá? Eu tenho isso comigo. Eu falo até para meus pacientes do grupo, vocês não me contem nada que vocês não queiram que eu lembre depois, que eu vou lembrar, tá? Porque eu lembro, gente, eu sei tudo que meus pacientes me falam, tá? E é sério. Ela abre as Assim, ó, caixinhas na consulta, daí eu pronto. acho que eu vou abrindo as caixinhas, assim. Pior que é, assim, ó, eu sei, assim, ó, tudo, assim, é tipo assim, ó, por exemplo, sei lá, minha paciente me disse que o irmão dela mora em Santa Maria. Eu sei que ela me disse isso, entende? Eu sei tudo que a pessoa me disse. Então, pra mim, eu acho isso ótimo, porque quando eu vou fazer uma dieta, eu quero estar na vida da pessoa para que a gente venha ter os melhores resultados, tá? Eu não quero simplesmente passar um papel e a pessoa não vai nem encontrar aquele alimento. Não, eu quero saber como que a pessoa encontra aquele alimento, o que que tem no mercado que ela vai. Eu quero saber, então eu pergunto muita coisa. Claro, né? Não tô falando de fofoca, não é isso. Mas eu quero entender como que é a rotina, como que é os hábitos, se ela mora aonde, com quem, o que que as pessoas da casa dela comem. Eu quero entender isso, então eu pergunto muita coisa disso para mim entender e conseguir fazer uma dieta que a gente consiga seguir, porque o meu objetivo é que vocês consigam seguir a dieta. Não adianta eu fazer uma dieta linda, calculada, com todos os macros e micronutrientes, com tudo, e daí tu não conseguir fazer. Não Não adianta, não encontrar. tem sentido. É, Não tem era sentido. essa era a maior dificuldade que eu encontrava, porque muitas dessas duas consultas que eu fui, essas duas profissional que eu fiz, né, a utilização era presencial. Mas eu sentia que parecia que eu estava na frente de uma pessoa 100% desconhecida que não sabia nem meu nome. Não sabia a minha rotina, não sabia o que tinha nos meus mercados e também não me perguntava muitas vezes. Então, quando a questão da tela até não foi tão difícil para mim, como eu já falei, mas eu senti esse atendimento humanizado. Essa coisa tipo de tu parar de falar, Tanise, o que tu fez hoje de manhã? Qual é a tua rotina? Que horas tu acorda? O que tu É, come quando tu acorda? Tu come alguma coisa? E para quem nunca passou por consulta comigo, eu falo, eu pergunto é, tudo. Tudo. ela pergunta. Pior que eu pergunto. Tipo assim, eu pergunto coisas que às vezes a pessoa nem imagina. Às vezes a pessoa me fala, sei lá, meu pai. Eu falo, tá, e teu pai é gordinho ou é magrinho? Daí a pessoa vai dizer, o que que tem a ver o pai? Gente, tem tudo a ver, a gente tem Sim. genética, sabe? Então eu pergunto várias coisas assim, tá? E como é que é? E na tua família? E quem que cozinha? Eu pergunto muita coisa, porque eu quero entender, sabe? Que nem agora, o último dia que eu falei com a Denise, eu falei pra ela, tá, e tu tá conseguindo encontrar salada? Porque assim, ó, as realidades mudam, então eu tô sempre querendo saber, sabe? Eu tô sempre ali perguntando. Por quê? Porque isso importa para ela conseguir seguir ou não. Se tu não tá encontrando salada, talvez tu não consiga seguir tão bem. O que que tu tá encontrando agora? Ah, tá encontrando tal coisa, então vamos fazer tal coisa. E assim a gente vai, é um processo, gente. E precisa disso, tá? Então é muito importante. Tem gente que não dá bola, mas é muito importante. É Não é fofoqueira, aquela tá? coisa, né? Mas é aquela coisa que a gente fala, né? Se fosse só fechar a boca e parar de comer, seria muito fácil. Mas não Mas tem um é contexto inteiro, familiar, cultural, social, tudo em torno, né? tudo em torno, bem isso. Tá. Daí.
E Tanise, a gente começamos a conduta, fiz uma dieta lá pra ti, que deu certo com a tua rotina, com a tua cidade. Daí, como que foi essa dieta, assim, pra te seguir? O que que foi difícil? O que que, assim, tu achou assim, nossa, não deu? Como é que foi esse processo de dieta, de ter uma dieta? Me conta um pouco. Quando nós fizemos a consulta e eu recebi o plano, né, as primeiras coisas foi a quantidade que eu tinha que comer. Eu descobri que para mim sobreviver e viver bem, eu deveria comer direito. E foi essa questão que foi o primeiro impacto meu, foi de eu ter as minhas 6 refeições ali, às vezes para intercalar, 5, 6, mas eu ter que comer, porque a minha rotina era totalmente louca. Às vezes eu comia 2 vezes no dia, um horror de comida, tudo errado, massa, tudo assim, ó, tudo junto, os carboidratos, 300 carboidratos junto, e eu comia tudo errado. Às vezes Mas eu muito. estava comendo, é muito a quantidade. E daí então eu não conseguia parar aquele momento de, fazer essa refeição. Agora você precisa parar e fazer, porque o teu corpo precisa. Então foi o primeiro impacto. A questão da dos alimentos foi aquela questão. Tu me perguntou o que tinha. Então, tu incluiu alimentos que existiam na minha rotina. Então, foi muito fácil essa Que questão. A vocês já questão eram acostumados a comer, né? já Uhum. estava ali, só estava tu só reorganizou eles. Eles existiam, eu comia, eu gostava, mas eu comia demais. Ou eu comia em várias quantidades. Então, tu reorganizou essa minha rotina. É, E a, quando eu falo em dieta individualizada, né, que é quando é consulta individual, a gente trata de alimentos que o paciente come. Então, por exemplo, vamos dizer assim, salmão, por exemplo, salmão é super saudável, eu adoro, né? Mas, por exemplo, não faz sentido eu botar pra Tanise, que não tem costume de comer salmão, botar um salmão na dieta dela. Tudo bem que é saudável, é gostoso, mas se ela não come, se ela não tem o costume, ela não vai comprar esse alimento para fazer. Então, a gente trabalha com alimentos que a pessoa já tem na rotina dela e que ela costuma a comer, para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Porque se eu for colocar um alimento totalmente diferente, que não a pessoa não tenha costume de comer, por mais que ele seja saudável, e às vezes até tem, ela tem acesso, tá? No caso, não digo do salmão, né? Mas vamos dizer que ela tem acesso, mas se ela não tem o costume, é mais difícil que ela venha englobar na rotina dela. A gente consegue colocar alimentos diferentes que não são da nossa rotina, mas não num primeiro momento, tá? Dificilmente no primeiro momento a gente consegue mudar tudo. A não ser que a pessoa queira também. Tem muito paciente que vem e diz assim: não, Cassiana, eu quero começar a comer de manhã, sei lá, tapioca. Que uma vez eu já comi, gostei e eu acho que é uma coisa fácil. Daí eu consigo englobar, porque a pessoa já tem esse objetivo. Mas aí a pessoa vem: nunca comi tapioca. Eu não vou botar tapioca na rotina dela, né? E assim a gente vai. foi a mesma coisa. A questão da tapioca foi no processo que eu adquiri, né? Porque no começo não, eu comia o que Então realmente já estava no meu, acostumado. do que estava acostumada. A questão, nossa, como eu já falei que eu estava com diabetes, eu tive que meio que dar uma zerada, quanto mais Dos no doce, que, doces. que é a parte mais difícil, né? Que até hoje a gente está tratando isso, é o processo, né, do tratamento. Mas foi esse o primeiro impacto, foi da questão da organização. Só que com o passar dos dias, passar da rotina, aquilo já ficou automático. Eu saber que eu ter que parar para me cuidar, parar para comer, aquilo já não era mais entre aspas, um sacrifício. Era uma coisa que já estava na minha rotina. E até quando tu perguntava, né, se estava dando tudo certo, essa questão assim, eu dizia, tá muito bem, tô conseguindo, tô alcançando os objetivos. E era essa flexibilidade de tu saber que tu colocou ali, eu iria encontrar e eu iria comer. Então, essa parte assim do plano alimentar, da rotina, foi uma adaptação na questão só do ter que comer, porque os alimentos em si Foi super era, tranquilo. foi super Uhum. tranquilo. Tanise, outra coisa, pra quem não sabe, a Tanise é super jovem, né? E ela tem bastante amigos, bastante amigas. E ela sempre foi muito de sair. Eles saíam pra fazer janta, saíam pra almoçar juntos, chás da tarde, enfim. Como que foi isso quando tu começou a dieta? Me conta. Essa parte Isso no, foi no, uma parte difícil, né?
essa foi uma das partes mais difíceis, principalmente nos primeiros 3 meses ali, que eu iniciei a reeducação alimentar. Porque nós tínhamos uma rotina de todo mês se encontrar, eu e as meninas 2 vezes no mês, 3 vezes, e sempre acabava em X, pizza, essas coisas assim. E eu Lanches. sempre fui uma pessoa que comia um X e ficava com vontade de mais um. E tendo ali disponível, eu iria comer, mesmo que depois eu iria passar mal. Isso não importava. Então, o que que nós fizemos? Essa parte social minha, em alguns momentos, nesses primeiros 3 meses, eu deixei de participar algumas vezes, dependendo, né, se eu não tinha me reorganizado e levar um lanche, levar alguma coisa junto, ou nós mudamos a questão. Ah, não vamos mais fazer lanche de noite, mas então vamos almoçar junto. Então, vamos almoçar Eu lembro que no primeiro momento vocês começavam a almoçar junto em restaurante, né? Daí comiam, em cada um restaurante. Por serve quê? seu Porque prato. isso, É, ali tinha disponível a salada, tinha a carne, tinha aquelas coisas que eu podia comer, mas também tinha batata frita, tinha lasanha, tinha as coisas assim que as gurias gostavam. Então todo mundo ficava feliz e a gente até brincava que a gente tinha um encontro de comadre, né? Porque era de meio-dia, bem de velhas, bem assim, idosas, o chá da tarde, que daí era chá, muito chá. Então, e daí vocês começaram a fazer tipo chá da tarde também, né? Que daí isso. faziam opções mais saudáveis. Foi fazendo uma renegociação, né? Trocando algumas coisas, reaprendendo, né? Sim, aquela. Fui pensando, amanhã nós vamos ter encontro. Ok, então eu não saí do meu plano alimentar até hoje, mas amanhã eu vou ter esse momento, então eu vou comer, não consigo mais comer pela questão do emagrecimento, não consigo mais comer na quantidade que eu comia, porque o estômago já não deixa mais, mas eu também sei, eu sei me reorganizar de saber, eu quero comer tal coisa porque eu gosto. Antes, Uhum. até eu falei pra ti, né? Eu comia coisas que eu não gostava, mas eu comia. Hoje não, hoje É, eu penso no que eu vou comer, eu penso no que eu vou colocar no meu organismo, toda essa questão. e agora falando nisso, Tanise, já que tu já entrou nesse assunto, tem uma coisa bem importante, né? Dentro do processo do emagrecimento, a gente foi percebendo, né, que não tem alimento proibido, né? A Tanise já conseguiu entender isso, que no início ela não conseguia entender, depois eu fui explicando, a gente foi conseguindo adaptar isso como hábito, mas que nem sempre a gente precisa comer e prestar atenção quando a gente come, por que que a gente come. E daí ela conseguiu entender que tinha alimentos que ela gostava e comia por causa disso, e tinha alimentos que, na verdade, ela comia só pelo social. E daí ela conseguiu deixar para comer só os alimentos que ela gostava. Então tem alimentos que ela gosta. Por exemplo, ela adora rapadura, né, Tanise, que é uma das coisas que ela gosta. Então ela prefere deixar de comer, por exemplo, um bolo para comer uma rapadura. Então ir colocando esses hábitos e também saber, por exemplo, que quando ela comeu uma rapadura, não terminou o mundo, não terminou a dieta porque ela comeu uma rapadura. Hoje ela já consegue entender isso, que no início ela não entendia, no dia que ela ficava ruim, que ela achava que tinha errado. Enfim, conta um pouco esse processo pro pessoal da rapadura, como é que foi? Literalmente um processo, né? Porque nós iniciamos, no começo das nossas conversas, eu chegava até, às vezes, mal mesmo, do psicológico tá horrível, porque eu simplesmente tinha, comido um doce ou comido algo que eu não deveria comer. E a Cassiane foi me falando, não, isso, aquilo, ó, mostrando a questão do plano alimentar. Tu comeu, o que que tu comeu ontem? Ela fazia eu lembrar novamente. E eu, é mesmo, então não foi um grave pecado. E eu comecei a passar isso até para as gurias, minhas amigas, que eu comecei a falar, quem sabe tu troca um alimento aqui, troca um alimento ali, vamos fazer caminhada, vamos fazer isso. E elas diziam, hoje eu comi tal coisa. Eu dizia, não se preocupa, tu tá comendo bem. O que ela falava para mim, eu falava para elas. E comecei a passar Uma isso. E eu fui entendendo. multiplicadora, né? Aham, Uhum. eu fui entendendo isso, fui absorvendo isso na minha mente de que uma rapadura que eu comesse não ia colocar o processo todo fora, Sim, não sabe? estragar toda a dieta. Não ia toda a dieta. Então, mas foi no início, sim, no início, eu brinquei com ela que eu ia ser radical, que eu não ia comer nada, que eu Nunca não mais vou ia, comer nunca rapadura nenhuma mais, na não minha vida. quero, e fazia um tendel com ela. Daí no outro mês eu dizia, eu comi, mas eu tô aqui, eu tô bem. É, E gente, foi no porque processo.
E isso, assim, é processo, sabe? Que as meninas do grupo também me relatam isso, porque assim, ó, hoje teve questionário para as gurias do grupo, e daí uma falou: Ai, aprendi contigo. Comi, tá tudo bem. Ninguém morreu, tá tudo bem. Amanhã a gente começa de novo. Porque assim, ó, eu sempre falo isso. E é real, gente. Eu não quero nunca. Olha, juro diante de Deus aqui, ó, que eu não quero que nenhum dos meus pacientes nunca mais coma na vida uma rapadura. Eu quero que vocês consigam comer e consigam entender, sabe? O porquê que vocês comem, que tá tudo bem comer uma rapadura, sabe? Só que não pode comer não sei como é que é o pote, enfim. Não pode. Todas as rapaduras não pode comer, mas uma rapadura não faz mal tu comer, se tu tiver todo o teu dia, como que foi o teu dia, como que tá a tua rotina, é todo dia que tu tá comendo rapadura, por que que tu tá comendo todo dia? Entender isso, sabe? A gente tem que entender todo o nosso comportamento por trás de um alimento pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. Porque falando em dieta, gente, não é quem vai mais rápido, é quem vai mais longe. Então, se tu, claro, né? Se tu comer uma rapadura, tu vai ter as calorias da rapadura. Mas isso não vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento de tu não emagrecer mais. Bem pelo contrário, voltou à rotina e tá tudo bem, tá? Saber seguir adiante. Claro que no início isso é bem difícil, né? Tanto é que a Tanise também teve isso, mas hoje em dia ela já consegue lidar com isso, tá tudo bem. E é isso, a gente continua e tá tudo bem, assim a gente vai, né? A gente vai caindo, levantando. Hoje eu vejo todo o processo, né, por trás daquele ato do comer a rapadura. Por que eu estou comendo? Eu estou comendo porque eu estou com vontade ou eu estou comendo porque eu estava ansiosa? Eu estou comendo porque eu estou fugindo de algo. Então é todo, até eu te falei, né, que esses dias eu comi algo porque eu estava feliz, eu queria comer, eu estava com vontade de comer, não é? E que eu parei e pensei assim, opa, eu não estou ansiosa, uau, que maravilha, eu estou comendo porque eu quero comer. Então, mas É isso. um processo, é todo um processo, um autoconhecimento, que também na questão da reeducação alimentar, tu trabalhou essa parte de eu me conhecer novamente, tudo isso é um conjunto, né? Um contexto bem amplo, não é só emagrecimento, não é só emagrecer, só perder gordura. E assim, ó, e tem altos e baixos, né, Tanise? Tem épocas que são mais fáceis, tem épocas que são mais difíceis. Por exemplo, nós mulheres, a gente lida com períodos hormonais, gente, que são dificílimos, tá? Então, é normal que nos dias que a gente tá, pra gente menstruar, a gente tenha mais vontade de comer doce, mais vontade de comer fritura, de comer chocolate. É normal, gente, todo mundo tem, não é eu, não é a Tanise, é todas, tá? Por quê? Porque tem um distúrbio hormonal, isso tem explicação científica, não é uma coisa que eu inventei. Então, saber entender isso, sabe? Saber entender esses nossos ciclos é muito importante para a gente conseguir. E esses processos de corpo, gente, eu não sei o da Tanise, eu não sei o de ninguém. Quem sabe é a gente da gente mesmo. Então, vocês que têm que ir vendo como que vocês lidam. Porque tem gente, por exemplo, que nem eu falei do período hormonal. Tem gente que tem antes de começar, antes de menstruar, tem gente que tem durante, tem gente que tem depois. Que dia que tu menstrua? Eu não sei, gente. Eu pergunto se está regulada, eu não pergunto que dia. Então, essas coisas é a gente que sabe da gente mesmo. Então, vocês que têm que se conhecer. Então, é tudo um processo para vocês aprenderem a se conhecendo tão bem, tá? Então, é um processo, tudo é processo, né? E o processo não é Tanise, fácil, mas é possível, tá? é verdade. É verdade. Tanise, conta pro pessoal da atividade física. Quando a gente começou, tu não fazia atividade física, né? Daí depois tu começou a fazer academia e hoje em dia tu faz só caminhadas, né? Como é que foi o teu processo de atividade física ao longo do teu tratamento? Isso. Antes de nós iniciar o tratamento, eu até já tinha feito academia, mas nunca fui aquela constância, né? Eu sempre parava, começava de novo, parava, começava de novo. E então, quando nós iniciamos a questão, que eu vi assim, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso movimentar meu corpo, eu preciso ter uma saúde melhor. Eu iniciei Deixa eu com. só falar uma coisa. Eu forcei tu começar a atividade física? Não, não. Ah, tá. Não, é que às vezes o pessoal acha que a Nutri força, né? Tem que deixar isso bem Assim, claro. não, ela não forçou, já deixando bem claro, ela não forçou. Ela Tá? perguntou se eu fazia, eu disse que não fazia, e Eu ela, na sugiro primeira que consulta, comece. isso, Uhum. e ainda ela não ficou pressionando todo dia lá na mensagem, tu já foi, o que que tu fez hoje que tu não fez? Ela não fez isso. Então Ela me tá bom. sugeriu, e eu comecei daí a academia, eu fazia todos os dias, eu fazia academia, e fazia caminhar, naquele tempo, naqueles
período lá eu tinha bem mais tempo, né? E eu fazia também a caminhada na rua, porque Era daí verão, os dias eram maior era, também. era maior, eu tinha mais tempo, a minha rotina estava mais tranquila, então eu conseguia fazer 2 vezes treino, o cardio e a academia, a musculação. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, a minha rotina começou a ficar mais pesada, começou a ficar mais curto os dias, começou assim, e eu tive que parar com a academia. Mas continuei com as caminhadas em grupos. Uma Uhum. coisa que, né, eu sempre falo assim, ó, se cerque de Justo. pessoas que tenham o mesmo foco que tu nesse processo, é muito importante. É muito. Além de tu se cercar de bons profissionais, tu tem que ter pessoas do teu lado para te colocar para cima quando as coisas não estiverem muito bem, quando o teu período, essa oscilação de hormônios tiverem assim Porque te deixando louca, tu se é ficar precisa em ver. casa, Tem que ter alguém para dizer ali, ó, vamos lá, vamos caminhar, porque muitas das vezes eu fiz atividade física, eu continuei a dieta porque eu tinha alguém para estar assim do meu lado. E eu comecei a caminhar com as gurias, então daí já estava um incentivo. E nós começamos a caminhar só na rua. Hoje, a minha atividade física é essa, é as minhas caminhadas na rua. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Tu não tem uma precisa, rua aí na tua casa. gente. Tem rua, isso Tu tem mesmo. uma rua, tu pode, até eu estava lendo que 30 minutos por dia, 3 vezes na semana já é suficiente para te movimentar teu corpo ali, para acelerar o metabolismo. Então, é É. possível. Então hoje Não, eu só faço academia, eu só faço essas caminhadas. eu tenho pacientes que são do interior e não querem ir para estrada, assim, né? Porque o interior é estrada e fazem em volta da casa. E tá tudo bem, tá? Tem uma que me diz, ah, eu fico quase tonta de tanto dar volta em volta da casa. Mas tá tudo bem, então cada um pode fazer a atividade do jeito que gostar mais, que conseguir, mas não faz mal. E Ah, também, gente, além disso, a gente tem vários serviços de treinos online, tá? Eu tenho paciente minha que durante a pandemia emagreceu só fazendo treino online em casa. Então, assim, ó, é só desculpa quem não quer fazer atividade física, que não tem dinheiro, que não gosta de academia, que não gosta disso, que não gosta daquilo. Ah, que não gosta de academia, a gente tem mil e uma atividades. Eu sei porque eu já fiz todas na vida, tá? Mas tem zumba, tem jump, tem funcional, tem luta, tem isso, tem aquilo. Então, assim, ó, tem de tudo que é tipo. Então, tem que achar uma que goste para que consiga manter, né? Tanto que goste como que consiga manter a questão de custo, né? Mas fazer, não interessa, fazer. Se não consegue, não tem dinheiro, fazem que seja uma caminhada na rua. O que interessa é fazer, tá? essa Fazer. das atividades no YouTube, essas coisas de vídeo eu também fazia, né? Quando as gurias não dava para nós caminhar, tava o tempo chuvoso, essas coisas, eu ia pro YouTube, ia lá pro quarto e ficava. Às vezes eu morria, né, de cansada, daí eu tirava a minha foto e mandava para as gurias, o treino tá concluído. Tá pago. Pronto, tá pago. Gente, esses treinos em casa que tem é maravilhoso, né? Claro, né? Quem tiver condições, quem puder ir com um profissional é melhor. E também com um grupo, por exemplo, é bem melhor, tá? Não vou tirar. Mas assim, eu tenho, se tu colocar no YouTube vários treinos, e se for tipo que nem um dia típico, que tu não tá conseguindo ir, tu vai lá e assiste. E cansa mesmo, né? Cansa mesmo. Eu debocho que eu lembro que na pandemia eu fiz esses treinos online e daí fiz de uma profissional, né? E ela é bem conhecida até por ela fazer os treinos, e daí ela vai falando, né? E ela fala assim: fica comigo, não me deixa, né? E daí eu lembro que ela fica comigo, eu já deitada, tirada já no, no chão, assim, não aguentando mais. E ela só mais um, e eu já morrendo, né? Sim. Porque de tão puxado que eles são. Então, Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa, literalmente, assim, tem muita coisa para fazer. E claro, né, vai depender de conforme a pessoa gosta, conforme tem tempo e disponibilidade também, mas tem que fazer, não pode ficar parado, porque isso influencia muito pro nosso coração, pulmão, respiração e, claro, pro nosso emagrecimento também, né? Quer falar mais alguma coisa de atividade física, Tanise? Eu vou passar não, para era próxima. isso, era dessa importância também dessa questão que tu falou agora, de cada um tem o seu contexto, né? Uhum. Então ter essa coisa assim, ó, o que que serve para mim? O que que serve para ti?
Pode não ser a mesma coisa, como pode ser a mesma coisa, mas é importante que a gente se conheça e procure ajuda. Não, e o que gosta mais, vai procurando, gente. Não tem certo ou errado. Vai vendo o que gosta mais. Eu falo, eu conto sempre, né? Eu já fiz todas as atividades físicas que eu acho que existe na vida, tá? Eu já fiz grupo disso, grupo daquilo. Já fiz dança, já fiz luta, já fiz várias coisas assim. E cada momento aquilo fez sentido pra mim, tá? Eu vou dizer essa palavra, fez sentido pra mim. Aí já fiz hidroginástica, já fiz natação. Olha, já fiz tudo real mesmo. E daí, mas em cada momento aquilo fez sentido pra mim, não que uma seja boa ou ruim. Naquele momento aquilo fez sentido pra mim. Então, por exemplo, teve uma época que eu fazia zumba. Não tô dizendo que é bom ou ruim zumba, hoje em dia eu não faço mais, mas naquele momento fazia sentido pra mim aquela zumba. Teve um momento que eu fiz futevôlei. Não tô dizendo que é bom ou ruim futevôlei, mas naquele momento fez sentido pra mim fazer futevôlei. Teve uma época na minha vida que eu fiz beach tênis, teve uma época na minha vida que eu fiz jiu-jitsu. Então, assim, ó, naquele momento fez parte do meu dia a dia, da minha rotina, e deu certo pra mim. Então, assim, vão procurando a que vocês gostem, a que vocês se adequem, para que vocês venham continuar. O importante é não desistir, é continuar sempre, tá? Fazer e não desistir. Denise, o teu acompanhamento, o pessoal depois capaz de me perguntar como que funciona o acompanhamento da Tanise, tá? Ele é 100% online e são consultas individuais mensais, tá? Uma vez por mês a gente marca dia e horário certinho, assim como as consultas presenciais, e a gente faz o acompanhamento dela, tá? Tanise, em relação ao teu acompanhamento, que são as nossas consultas mensais, como que tu achou que foi o nosso desenvolver durante o tratamento? O que que tu achou de bom, de ruim, enfim, durante esse desenvolver do teu tratamento? Eu tô achando maravilhoso, né? Com os resultados que a gente já chegou e essa questão assim de ser ahn, virtual, mas a gente ter chegado a esse objetivo, para mim está sendo maravilhoso. E pela questão Quanto que tu já quando emagreceu? Conta pro pessoal quanto que tu já a- emagreceu. acho que eu não me pesei essa semana, mas eu creio que já deu 23, 24 por aí, a Uhum. menos. Ah, outra coisa, agora tu falou de peso, eu esqueci de falar lá no início das consultas para elas serem online, gente. Como é que funciona essa parte de avaliação antropométrica, tá? Quando a consulta é presencial, eu faço para a pessoa. Quando ela é online, eu ensino como a pessoa fazer em casa. A gente tem três formas de fazer essa avaliação, tá? Então, eu ensinei pra Tanise como ela fazer em casa. Na época, foi a educadora física que fez pra ti, né, as Isso, a medidas. profissional que estava me acompanhando. E Daí eu hoje, sempre até falo. hoje ela faz. É ela que faz. Até hoje. Eu sempre falo, se tiver alguém que te acompanha, tu pode pedir, pode ser massoterapeuta, pode ser educador físico, fisioterapeuta, se alguém te acompanha, pode fazer para ti as medidas, porque a maioria deles já sabe, né, onde os locais, enfim, mas se não, pode ser em casa, tua mãe, teu marido, tua irmã, enfim, alguém em casa fazer, porque eu explico onde eu quero cada uma das medidas, eu mando imagens, assim, tipo, detalhado, tal lugar, e bem descritinho, assim, para que a pessoa consiga se localizar. E eu sempre oriento que venha fazer essas medidas com o mesmo profissional, com a mesma pessoa, né? Para que a gente venha ter a mesma diferença e também a pesagem na mesma balança. Então, por exemplo, se tu tem balança em casa, sempre fazer naquela balança. Se tu tem uma balança na farmácia perto da tua casa, sempre fazer naquela mesma balança perto da tua casa. Ou, por exemplo, que nem da Tanise, ela vai num serviço lá que tem balança, ela faz sempre naquele mesmo local. Então, sempre fazer no mesmo local, a gente consegue ter os resultados igual. Por quê? Porque a diferença de peso, ela vai dar igual em diferente local que você pesar. Por exemplo, tem gente que me diz assim, eu tava pesando 100 aqui, fui na outra, tava pesando 99. É diferente. Gente, mas se tu tava pesando 100 hoje aqui, e tu se pesar amanhã e tu tiver com 99 aqui, é que tu emagreceu 1 quilo, na outra tava 99, vai chegar lá amanhã vai estar 98. A diferença, que é o nosso objetivo, que é a redução de peso, vai dar igual em qualquer uma delas, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente, que qualquer um dos locais que a gente se pesar, a diferença de peso vai dar. Então, o que interessa é a gente fazer para a gente ter esse resultado. A Márcia perguntou quantos quilos foi por mês. Teve mês, variou de mês para mês, tá? O total, a gente não lembrou bem certinho quantos meses a Tanise tá, mas ela já tá quase um ano em acompanhamento e já foi esses 23 quilos, quase 24. Então dá quase uns 2 quilos por mês. Teve meses que ela emagreceu mais de 2 quilos, principalmente no início. Tem meses que ela ficou estagnada, teve meses que ela emagreceu 1 quilo, varia de mês para mês.
Porque teve um mês, por exemplo, que ela teve uma morte familiar, então foi um mês que a gente ficou parado ali, a gente não emagreceu. Então a gente continuou a vida, né? Eu digo que a gente não morre por fazer dieta, né, gente? Então teve meses que foi mais fácil, teve meses que foi mais difícil, então é processo, tá? Teve meses que a gente emagreceu, acho que até 4 quilos, 5 quilos no mês, Hum, teve meses que foi bastante, né? E tem meses que é menos, teve meses que foi só umas gramas, teve um mês que foi 800 gramas, se eu não me engano, né? eu Então acho que foi. varia de mês para mês, tudo varia. E o Mas no incrível que a questão da... Hoje, né? Hoje, gramas para mim são vitórias. isso Antes não, mesmo. antes eu queria quilos e quilos e mais quilos. E eu não aproveitava essas gramas, o gostinho que é perder 1 quilo. Antes para mim, é 1 quilo, aham, é 1 quilo. Hoje não, eu digo, meu, é 1 quilo que eu perdi. Apesar de todo o contexto que eu vivi, eu perdi 1 quilo. E eu celebro muito as pequenas vitórias. Isso mesmo. Não, e assim, ó, gente, eu sempre falo para meus pacientes, se tu perder 1 quilo por mês, só 1 quilo por mês, só, né? Que as pessoas dizem só 1 quilo. Se tu perder só 1 quilo por mês, no final do ano dá 12. 12. E daí eu sempre falo para vocês, no final do ano dá 12. Pensem nisso. Se for só 2 quilos, o pessoal fala, ai, só perdi 2 quilos. Não, gente, no final do ano dá 24. Vão pensando assim que a gente vai levando o processo mais fácil, tá? Então a gente não tem que pensar, ai, não foi tudo que eu queria. Gente, é processo, a gente vai indo pouco a pouco, porque se a gente for juntar tudo, dá bastante. Que nem a Tanise, teve meses que foi só umas gramas, só. Mas agora no montante já deu 24, e assim a Sim. gente vai, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Tanise? Eu não cheguei a olhar na caixinha se tinha perguntas, mas eu acho que não, se não me engano, ela aparece aqui. Mas as perguntas mais que tinham era em relação a essas que eu fiz, né? Em relação ao tratamento e essa questão do comer social, que bastante gente tem dúvida. Mas assim, a gente, é tudo processo, a gente vai aprendendo. Cada consulta retorno. Tu começou a falar das consultas retorno, não deixei de terminar de falar. Mas como é que funciona? Às vezes o pessoal diz, como que funciona os retornos? Como que funciona o próximo mês? Se tu já fez dieta. Gente, a gente sempre conversa e vai adequando conforme as dificuldades que a gente tem, tá? Então, por exemplo, se esse mês tu teve, sei lá, uma dificuldade em relação à ansiedade, a gente trabalha sobre a ansiedade. Se esse mês tu teve uma dificuldade em relação ao doce, a gente trabalha essa dificuldade em relação ao doce. A gente vai trabalhando conforme o paciente. Não tem tratamento correto, tratamento único. É conforme o paciente. Então, eu sempre vou ouvindo, né? Por isso que é isso importante se ouvir para a gente ir trabalhando. E tem questões que voltam recorrentes, porque, por exemplo, no tratamento da tanise e do doce, a gente fica uns quantos meses ali no doce, né? E daí a gente vai indo até a gente conseguir, tá? Porque não tem também fórmula mágica para nenhum dos problemas, tá? Então a gente vai indo, vai vendo um meio termo, vai vendo uma adequação, porque é processo, gente. Eu digo que é que nem escola, né? A gente começa, a gente não vai todo dia feliz na aula. Agora, nesses dias frios, né? Ainda bem que eu não estudo mais de manhã cedo, porque quando eu estudava de manhã eu acordava às 5h30, né? Imagina acordar às 5h30 e daí levantar e ir pra escola, criança pequena, né? A gente nem entende o que tá fazendo na escola, mas é processo, gente. Para que a gente viesse passar no final do ano, a gente ter uma boa nota e passar de ano. Esse é o objetivo, né? O emagrecimento é a mesma coisa, é processo. A gente quer chegar naquele peso, a gente vai indo. Tem altos e baixos, mas a gente vai indo. Tem dias bons e tem dias ruins. Tem dias que a gente acorda e vai feliz pra aula, né? Tem dias criança ainda, né? Tem dias que vai louca pra ver os coleguinhas, tudo animada. A dieta também. Tem dias que a gente tá feliz na vida. Vai pra academia feliz, vai caminhar feliz, come salada feliz. Tem dias que não. E é assim a gente vai, tá tudo bem. Hoje de manhã eu fui pra academia. Eu falei até que eu fui Esqueci. Fazer. Como é que é? Treino. Sem intenção de treinar, treino culposo, sem intenção de treinar, porque não tava com vontade de treinar, tá frio, né? Tava com a mínima vontade. Mas, e daí, como eu não ia poder vir de tardinha, né? Que normalmente eu tô indo de tardinha agora, eu fui de manhã, né? Então, de manhã foi difícil. Mas eu fui e fiz, porque a gente faz o que tem que ser feito. A gente é adulto, né? Para essas coisas, a gente tem que ser adulto e fazer o que tem que ser feito. E Quer falar até, alguma coisa sobre isso? sim, agora eu lembrei que a questão, assim, quando eu falei de se cercar de pessoas que estão no mesmo foco, foi que eu acho que eu participei, eu acho que foi 2, 3 meses nesse mesmo atendimento, sendo individual, eu participei dos grupos de emagrecimento, né, que tem. Uhum. E eu achei, assim, o máximo, sabe por quê? Porque às vezes eu não estava legal.
Mas daí eu entrava lá no grupo, o pessoal postando foto de prato, postando, eu dizia, não, eu também vou postar o meu, não posso, não era nem a questão assim de feliz, era aquele orgulho do ser humano, sabe? Eu dizia assim, eu também vou postar o meu. Também tem que. E eu ia lá, parava, e daí postava. E aquilo foi me dando um gás diferente, né? E a questão dos, isso foi muito importante, a questão Dos de grupos. estar dos grupos de emagrecimento também, daquela parte que tu insere, nós mesmo sendo do tratamento individual, colocar nos grupos, isso é uma parte incrível. E a parte social, hoje, depois de todo o tratamento nosso, que nós já estamos juntos, de todo esse processo, desse autoconhecimento, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu posso comer, do que eu não posso comer, na questão, meu corpo vai aceitar ou vai rejeitar, eu voltei já a ter esses momentos sociais em uma lancheria e ser saudável esse momento. Eu até Sim, brinquei com as meninas, né, que eu não como mais a quantidade que eu comia, mas eu como ainda coisas que eu gosto. isso, E eu isso escolho mesmo. coisas que eu gosto. Eu não como porque a fulana pediu, eu vou ter que comer junto. Porque ela pediu. Não, eu peço o que eu gosto, como o que eu gosto, participo desse momento e tá tudo bem. Até esses dias eu botei o story, né? Que eu disse assim, eu não Ai, olhe teve esse um story que é fake chá. news. Foi um momento alegre. Tu me ensinou que comer não é um sacrifício. Comer deve ser um momento prazeroso, deve E ser um nem um momento de problema, comunhão, de gente. É, agradável, sabe? Então foi esse é um dos momentos que mais esse autoconhecimento que veio junto no atendimento do emagrecimento para mim é uma das coisas que mais faz diferença. E tu sabe que eu sou tua fã e te amo por causa disso, né? ai, coisa boa, Tanice. Não, mas é bem isso, gente. A gente vai aprendendo a comer. Tipo, por exemplo, pode ser um X, pode ser, mas a gente não precisa comer todo o X. Não precisa ser sempre. Quando que é o X, sabe? A gente tem que aprender a comer, gente. Porque, que nem eu disse antes, eu não quero que nunca nenhum de vocês deixe de comer algum alimento ou nunca mais coma na vida algum alimento. Não, eu quero que vocês aprendam a comer quando for necessário, a quantidade que for ideal. Então, esse é aprendizado que vocês têm que ter, tá? Agora tu falou também do. Esqueci que tu estava falando do grupo, gente, falando no grupo. Aproveitar, né? Fazer um marketing, né? Calma. As inscrições para o grupo de maio agora está terminando essa semana, né? Agora a gente tem o feriado amanhã e sexta-feira a gente já encerra o nosso grupo. Hoje já recebi várias mensagens, a gente já tá no encerramento mesmo do grupo. E já tô com inscrições abertas, já tô com lista para junho. Quem quiser começar o emagrecimento, o grupo ele é 100% online, tá? E ele acontece hoje em dia ele acontece em duas plataformas, antes não era, agora é em duas plataformas. Uma é no WhatsApp, onde a gente compartilha de receitas, a gente compartilha pratos, alimentação, atividade física, que isso motiva muito, eu digo, porque até eu vejo a pessoa fazendo, que nem tem uns pratos que dá vontade da gente comer, né? Sim, ó, as pessoas, daí elas gurias fazem umas receitas, eu fico assim, eu só olhando e pensando, meu Deus, porque tem coisa que eu nunca nem comi, né? Que elas fazem, eu fico só pensando, né? E agora, além desse grupo no WhatsApp, a gente tem também a plataforma da Nutri, que é a comunidade da Nutri, que são várias videoaulas com temas recorrentes já salvos. Então, a gente tem, por exemplo, tem muita vontade de comer doce, o que que eu faço? Tem uma videoaula lá, que é como se fosse uma consulta individual, onde eu explico várias estratégias que a gente pode fazer em relação ao doce. Não tem como fazer atividade física. Tem uma videoaula lá explicando sobre isso. Vou no mercado, não sei o que comprar. Tem uma videoaula explicando como tu escolhe os produtos do mercado, os melhores rótulos. Tem até, por exemplo, uma pergunta que eu recebia muito era das barrinhas de cereais específico. Tem um vídeo só de barrinhas de cereais e outro de rótulos. Tem vídeo de atividade física, de água, de treino, de fome, de sociedade. Tem um monte de vídeo lá para que vocês venham aprender tudo isso. Tem vídeo de intestino também e conseguir colocar em prática. Então, além do grupo no WhatsApp, a gente tem hoje em dia a comunidade da Nutri, que tem um monte de vídeo aula lá já salva para auxiliar vocês nesse processo de emagrecimento, tá? Ó, Tanise é uma inspiração, viu? Ai, coisa boa, Muito viu? Que orgulho. obrigada. E quem quiser entrar no grupo de emagrecimento, tô com inscrições abertas, isso que eu ia dizer pra gente, antes da gente encerrar. E também tô inscrições abertas não, tô aberta com a agenda aberta para consultas individuais. Quem quiser, pode me procurar que a gente vê um horário, agenda um horário certinho. Então, tem essas duas opções. Tem gente que quer mais de consulta individual, tem gente que gosta mais de grupo. Tá tudo bem, então vamos ver qual o melhor, qual que tu gosta mais, qual que se encaixa melhor na tua rotina e nos teus hábitos.
Essa parte é muito importante, né, das tuas aulas, porque antes eu comia algumas coisas porque, disseram que é saudável, e às vezes nem é, né? Uma das Aham. questões foi a barra de cereal, a quantidade de açúcar, essas coisas, que não era bom para mim. Hum. Tem um monte. Ontem uma paciente do grupo, falando isso, uma paciente do grupo disse que foi comprar aveia. Aveia? Não, desculpa, tapioca. Tapioca. E daí tinha uma que era R$ 10 e outra era 30. Se eu não me engano, alguma coisa assim, tá bom? Se eu me errei o preço, é mais ou menos isso. E daí ela comprou o que era 30, achando que fosse melhor, mais saudável, enfim, daí ela mandou no grupo pra gente avaliar, né? Pra mim, para as outras meninas, gente, era a mesma coisa. Só que isso a gente só aprende vendo, tá? Porque eu digo que até eu já errei muito com rótulo, até eu, então vocês imaginam. Então a gente aprende muita coisa e às vezes até a gente economiza, tu vê? Ela comprou a mais cara porque ela achou que seria melhor, a mais saudável. E daí depois a gente na em conversa conseguiu ver os produtos que eram diferente e que não era tão melhor assim não. Então, tanto fazia ela comprar uma ou outra, ela só iria economizar mesmo, ela não era mais saudável, tá? Era marketing, Tanise, na verdade, do marketing. sistema para comprar. Bem isso. Tanise, vou encerrar, porque senão eu não consigo salvar a nossa live, que já deu quase uma hora de conversa. Olha como a gente fala, Uau, tá? Muito obrigada pela tua participação. Tu é uma inspiração pro pessoal mesmo. Tu é um case de sucesso, né? Muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar conosco, porque eu sei que o pessoal tem muita dúvida, às vezes não entende como que acontece o processo, e por esse objetivo que eu te convidei, tá? Tanto por tu ter emagrecido bastante, mas também para a gente ter as consultas 100% online para o pessoal entender como é que funciona tudo isso. Tá bem? Muito obrigada. Um beijão para ti, um beijão para as meninas que estão nos assistindo. Ó, parabéns, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.